ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos ao podcast da IndexMed. Hoje nós vamos conversar sobre um novo tema que está em voga em evidência no momento, que é o novo evento S2221 do E-Social. O evento obriga as empresas que empregam motoristas profissionais a enviar o evento toxicológico, a informação do exame toxicológico para o governo de forma digital. E também vamos aproveitar e conversar um pouco como evoluiu nas últimas 2 décadas a gestão da SST no Brasil. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro. Hoje temos o grande prazer de trazer com a gente aqui 2 convidados especiais, né, para nós. Dr. Hideki Nakata, Dr. Tebis Lemes, bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouquinho, né, doutor? Tem um currículo enorme aqui para falar, né? Dr. Tebis hoje é médico de trabalho na CLM, né, operadora, gestor. Tem aí 23 anos, né, de experiência nesse segmento. Graduado em Medicina, especializado em Medicina do Trabalho pela USP, especialista também em Medicina Legal, Perícias Médicas, pós-graduado em Psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo e o MBA Executivo em Gestão da Saúde na FGV. Atualmente está na CLM e também apoia, né, a gestão médica da CCR, né, doutor? CCR, as linhas 5 e 17, né, da CCR. Bem-vindo, doutor. E o doutor Hideki Nakata, né? Médico de trabalho também, 21 anos, basicamente quase a mesma experiência aí, né? 21 anos de experiência em saúde e segurança do trabalho, graduado em medicina pela Unifesp, pós-graduado em medicina do trabalho pela Santa Casa também, aí passaram na mesma universidade, né? Santa Casa de São Paulo, e MBA executivo em gestão de programas de saúde e de qualidade de vida. Atualmente gerente de SST na RIP, famosa RIP, né? Serviços Industriais. Já atuou como médico do trabalho na CLM também, onde vocês se conheceram, né? E algumas empresas, né? Toyota, CSN, Lorenzetti, Panko, Mendes Júnior, Aeon e entre outras. Pessoal, muito feliz aí, eu e o Renan, a gente está feliz de vocês terem aceito esse convite. E se quiserem comentar um pouquinho da experiência de vocês, cumprimentar o pessoal, os telespectadores que estão ouvindo, né? Assistindo a gente nesse momento. Muito bom, um prazer estar podendo ter essa oportunidade, primeiro, de estar entre amigos. Isso é uma coisa muito importante, né? Nada que seja tão árduo, entre amigos sempre fica melhor, né? Sim. E outra, de poder conversar, né? E trocar experiência. A gente acaba que caminhou vários caminhos diferentes e chegar agora e poder contar as experiências, né? Tô meio que sentado na frente da fogueira aqui para destrinchar aí essas questões. Muito bom, obrigado. Legal, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar discutindo com vocês esses temas tão específicos. É um prazer reencontrar o colega aqui, o Dr. Hideki Nakata Júnior, e espero que a gente contribua, tá, com esses temas tão relevantes aí, principalmente esses toxicológicos aí, que passaram a ser uma exigência legal a partir de agosto de 2024. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Legal. Muito bom. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar no primeiro tema que nós vamos discutir hoje, que são os eventos S2221 de exames toxicológicos do E-Social. Né? Como o próprio doutor já disse, desde o 1º de agosto de 2024, as empresas estão obrigadas a enviar informações sobre exames toxicológicos para motoristas profissionais que ocorreram a partir dessa data, certo? Então, existem muitas dúvidas, existem questões sobre o assunto, existe muita discussão, e a gente vai aproveitar esse momento aqui com os especialistas para a gente entender mais e aprender o que a gente puder sobre essas questões e essas dúvidas. Eu vou começar com uma dúvida principal aqui, que é uma introdutória, basicamente, o que é o evento S2221 e qual que é a importância dele? Então, o evento S2221 do E-Social é uma forma de a empresa informar digitalmente a realização dos exames toxicológicos, né, para o governo. Então, ela cumpre uma exigência legal através de uma documentação digital. Né? Então, esse evento que propicia a empresa a informar o governo a realização do exame toxicológico. Né? E da parte dos objetivos aí, eu acho que envolve a questão da saúde,
do trabalhador, né, do condutor do condutor de caminhões, né, de transporte coletivo de passageiros e de transporte de carga rodoviária, né, e não deixa de ser uma segurança para o trânsito em geral, para toda a população em geral, né? Então, acho que o principal objetivo, além do cumprimento legal, também a segurança de todos nós aí, para desses trabalhadores que estão sob risco constante aí de acidente de trânsito, né? Muito bom, né? Muito bom. E acho que também tem você falou, tem a proteção também do trabalhador, porque a empresa, ela se torna, entre aspas, obrigada a prestar informações sobre um monitoramento de saúde desse trabalhador, né? Então, é uma segurança também pro empregado que ele está sendo monitorado, né? Então, é isso mesmo, é um registro eletrônico, né? A escrituração digital de um evento de controle de saúde. Muito bom. Interessante. O evento, ele estava constando já, né, na primeira versão do E-Social, só que, assim como outros eventos trabalhistas, eles foram removidos para fazer um processo de simplificação, né? E o governo está trazendo agora de volta esses eventos que têm característica mais trabalhista, eles tinham deixado os previdenciários, né? Tem uma dúvida que, inclusive, o senhor já até respondeu um pouco, doutor, que eu ia perguntar na sequência, qual que era a característica dos profissionais, né? Porque isso é uma questão que fica, porque fala assim, ó, motorista profissional, né? E aí, quem dirige um carro na cidade para a empresa, eu acho que ele não entra nessa regra, né, doutor? Não. Então, tem muita empresa que confunde isso, né? É motorista profissional, motorista, né, da classe B, CNHB, teria que realizar. E não é isso. A lei é clara que são as categorias C, D e E. Né? Então, são condutores de veículos, transporte coletivo de passageiros e carga rodoviária. São os motoristas profissionais mesmo, vinculados à condição de CLT pelo empregador. Né? Então, são esses trabalhadores que precisam obrigatoriamente realizarem os exames toxicológicos. Perfeito. Isso deixou bem claro agora, não tem... Porque a gente recebeu até a dúvida, poxa, o motoboy, ele conduz profissionalmente, mas ele não é um motorista dessas categorias, né? De transporte coletivo de passageiro e nem de carga rodoviária, né? Sim, então, ele não entra nessa questão. Ótimo. E bem dentro disso, eu venho da construção civil pesada, a gente tem uma realidade de motoristas de fora de estrada, né? São aqueles caminhões que carregam minérios enormes, só que eles não andam em rodovias, né? Então não tem exame toxicológico, tem exames toxicológicos para exposição ambiental de risco, que não vai ser incluso aí, né? Aí é para aquele exame toxicológico para condução de veículo em rodovias, e detecção de substância abusiva, né? Isso, porque, por exemplo, você tem monitoramentos que você faz toxicológicos, por exemplo, para tolueno, para benzeno, para certos gases que, quando inalados, podem deixar a pessoa entorpecida e ela não dirigir bem. Não é esse o caráter, tá? Esse caráter é para condução em rodovia e transporte de carga. Bem específico. Perfeito. E sobre os prazos? Quais são os prazos para as empresas enviar esses eventos que estão ocorrendo agora a partir do dia 1º de agosto? Todo dia 15 do mês subsequente à realização do exame. E esses exames, né, dentro daquela realidade que ele faz na admissão, é no dia 15 da realização da contratação, da admissão. No dia 15 do próximo mês, quando é realizado o exame, e também no demissional, no próximo mês, quando é realizada a demissão. Perfeito. Como o exame toxicológico ele tem uma validade de 60 dias, né, pode ser considerado um exame até 60 dias, então pode ser que eu contrate um colaborador com o exame que foi realizado há 40 dias. Então, não tem problema, eu posso contratar o colaborador, mas no mês subsequente à admissão, como o Dr. Hideki falou, né, a empresa teria que lançar o evento do 2221, né, até o 15º dia do mês subsequente. Perfeito. E vem aí veio, muito interessante, veio uma outra colocação que é o custo disso, né? Então, imagina, o colaborador, dentro de 60 dias, então, e a lei determina isso, né, normatiza, você pode utilizar o mesmo exame. Né? Então, se ele fez o exame, você pode usar porque ele tem essa validade até técnica. Mas vamos supor, né, e eu tenho recomendado isso, se ele arcou com esse exame anteriormente, é importante que você fale, ó, quem subsidiou esse pagamento? Porque a lei diz que o pagamento é do empregador, para você não correr o risco depois de, né, ser acionado para pagar e reembolsar isso, né? Mas, então, assim,
utilize um exame, né? Obviamente que até a gente vai ver nas obrigatoriedades do registro disso no E-Social em laboratório credenciado, tem um código. Com né? ISO, né? Certificação específica. Isso. Então também não, né? Por quê? Porque pode usar inclusive o toxicológico para renovação de CNH. A gente não pode esquecer, né? Que essas categorias, eles fazem toxicológico para renovação de CNH. E você pode aproveitar. É nesse cenário no qual o funcionário teria pago, né? Porque se ele tivesse feito isso numa demissão ou em outro processo periódico de outra empresa, provavelmente a empresa teria pago. Isso. Mas na renovação do CNH era ele que teria pago, né? Mas na prática, como que funciona geralmente? Imagina que ele pagou um toxicológico para renovar a CNH no mês de março. Aí ele vai fazer o admissional em abril, 30 dias depois. Tá válido, certo? Certo. Tá válido. As empresas, geralmente, elas acatam esse toxicológico ou para ela já ter a responsabilidade, ela pede para ele fazer na rede da empresa? As mais rigorosas vão acabar, na prática vai ocorrer isso, Leandro. Tá. Mas assim, veja, se for um laboratório que já é da rede que ele dá, Conhecido. do credenciamento dele, Entendi. ele fala, pô, eu reconheço isso. Sim. Todo exame toxicológico, mesmo da CNH, o laboratório é obrigado a liberar um laudo conclusivo. Tá? Isso. É esse documento que Além do exame, tem um laudo. Isso. Ah, tá. Esse é outro ponto Isso que eu ia também, comentar, né? não basta o colaborador ele pegar o resultado do exame, que tem todas aquelas substâncias, e levar para a empresa. O laboratório ele tem um laudo que é feito pelo médico revisor. Perfeito. E neste laudo é que identifica que foram encontradas o uso de drogas psicoativas. Né? E aí, com esse documento, é que a empresa se baseia aí para dar sequência na contratação. Entendi. Né? Eu ia levantar essa dúvida porque a gente tem recebido muito chamado dos clientes falando, mas onde eu fiz, quem fez foi o farmacêutico, onde meu funcionário fez foi um biomédico, e eles não têm o CRM, e o evento obriga a informação do CRM, né? E a posição, então, é essa, que independente de quem executou o processo laboratorial, tem que ter um médico laudando aquele resultado. Isso, né? o médico revisor. E, atenção, o médico revisor, ele não deve ser o médico do trabalho. Sim. O médico do coordenador do PCMSO, o médico Isso do é outra trabalho dúvida também, responsável que o pelo pessoal PCMSO da empresa. Sim. Ele pode ser o médico designado pela empresa, Sim, mas que não tem esse vínculo com o PCMSO. perfeito. Entendi. Perfeito. É o examinador, né? Que seja um entendedor também dos exames, porque Sim. tem substâncias, às vezes, que ele pode estar usando numa receita médica que não está na relação Sim. dos exames toxicológicos, ele pode pedir exames a mais, né? De Perfeito, algumas sim. substâncias que ele pode estar fazendo tratamento, utilizando, Sim. né? Perfeito. A exemplo, salvo engano, eu acho que o benzodiazepínico não está Não tá. nessa relação. Então, você tem que pedir ele a mais, que é um exame, é uma droga importante, é uma medicação importante, Entendi. né? Que altera De alguém que bastante tem a essa atividade de capacidade risco. cognitiva Sim, ali, né? sim. Influencia diretamente na capacidade funcional dele, né? De condução. Perfeito. A gente já está entrando até, né, numa questão que é assim, né? Quando você normatiza um exame toxicológico com monitoramento biológico, você não pode também engessar e achar que isso é tudo ou nada. Sabe assim? O exame toxicológico alterado, ele não pode conduzir. Exame toxicológico normal pode fazer tudo. Não é teste para super-homem aqui, né? A gente tem que ponderar isso dentro de um contexto clínico. Sim. Várias condições podem alterar o exame, por isso que a gente sempre fala, né? Ou torná-lo normal. Então, porque, por exemplo, o camarada pode usar um monte de substâncias que alteram o estado mental dele, e naquele dia ele sabe que ele vai fazer o exame, ele se limpa de alguma forma. A gente não pode, eu digo sempre isso, né? Sim. Não vamos achar que libera e prende ninguém. Vamos ter um julgamento clínico. Sim. Isso é importante. Até a própria portaria prevê que nos periódicos, né, sejam realizados sorteios para poder surpreender até um pouco, né? O cara não ter uma previsão de quando ele vai fazer aquele exame, né? Porque existe um prazo, né, de validade desse exame. Qual que é o prazo? 2 anos e meio. A cada 2 anos e meio, pelo menos uma vez a cada 2 anos e meio, ele tem que repetir, né? Que são os exames periódicos do toxicológico. Né? Certo. Faz na admissão, faz na demissão, periodicamente a cada 2 anos e meio. Perfeito. E isso, Renan, é importante, né? E a empresa tem que dar prova. Nesse anexo 6, né, da portaria, tem lá que a empresa precisa dar prova que ela tem um sistema de randomização. Sim. Porque é exatamente por isso. Sim. Você não pode soltar um comunicado. Mês que vem é o mês que nós vamos fazer o monitoramento de todos os motoristas. Sim. Tem que ser randômico, Sim. tá? Nesse período de 2 anos e meio. Nós acompanhamos bastante, né, essa evolução da legislação e nós preparamos, inclusive na IndexMed, um sistema de sorteio. Então,
você tem o processo de elencar o funcionário, seja por motivo de admissão, de demissão, ou você faz um sorteio para a geração de quem vai fazer o exame periódico. Isso. E aí a gente gera depois um certificado, um documento ali que explica como é que foi feito aquele sorteio, quem participou do sorteio, quem não participou, por que não participou, né? Tipo, ele foi removido do sorteio porque se ele estava na mesma categoria. Sim. Muito boa a ferramenta. É isso mesmo. Vai auxiliar muito no registro e numa eventual fiscalização. Sim. Importante observar também que o trabalhador, ele tem direito à contraprova, né? Sim. Então, é ele que recebe o resultado e ele que entrega o resultado Perfeito. para a empresa ou para o médico do trabalho para tomada de outras ações internas, lá no caso de um periódico, né? Eu não posso, no caso do periódico, por exemplo, eu faço a avaliação e direciono para um programa de combate de uso de álcool e droga, por exemplo, né? Mas a observação é essa, ele tem direito à contraprova, no caso aí, a pessoa fala, eu vou limpar, não vou usar nada, e dá positivo naquela data, ele tem direito à contraprova. E lembrando da janela de detecção, né? Ampla janela de detecção, 90 dias, né? Esse exame ele pega um uso até 90 dias dessa substância, né? Que já é um tempo razoável aí, 90 dias. Por isso que a legislação determina, né, a emprestada dos códigos de trânsito que não deva ser exame de urina nem sangue. Exatamente. Né? É pelo. Perfeito. É interessante essa questão do resultado, porque também ele é uma informação de sigilo médico-paciente, né? Sim. Ele não pode ser divulgado, né? Eu vou até aproveitar esse gancho para perguntar quais são as informações que devem constar no evento S2221. No registro do e-social, você precisa, vamos lá, me ajuda com a memória aqui, às vezes, mas é o nome do colaborador, o CPF, a identificação do trabalhador. Divide em duas, né? O colaborador e o exame, né? Isso. 2 dados. CPF, o nome, a identificação dele, a data de realização do exame. O CPF do laboratório. Isso. O CNPJ do laboratório. CNPJ, desculpa, do laboratório, o CPF do colaborador, nome completo, a matrícula dele do e-social, né? Essa São 2 eventos, 2 empregadores. Na parte que determina o vínculo entre a dele com a empresa e-social. Que tem na outra tabela, no outro layout do departamento. Isso é padrão para todos os eventos, né, pro e-social, mas da parte do exame mesmo, então o CNPJ do laboratório, o médico, o CRM e o F do CRM dele, né, a unidade federativa, e também o código sequencial, né, que é um código composto de 2 letras e 9 números. 11 caracteres. É isso aí, perfeito. Exatamente, perfeito. Ótimo, então, ou seja, não consta resultado ali naquele layout, né? Não consta resultado, exatamente isso daí. E aí tem outro ponto, pode falar. Vou até polemizar aqui. Na admissão. Mas o evento do ASO vai o resultado. É opcional. O ASO. Não. Do ASO, sim, o ASO. Não, o ASO, a aptidão do ASO sim, mas Esse o resultado dos exames resultado dos complementares exames não. Nem a aptidão do ASO. A aptidão não está vinculado ao PCMSO nem ASO. Né? É a parte. Por que surgiu essa dúvida? Tivemos 2 portarias aí, né? Salvo engano, a 612 atualizou a 672. Certo. Nessa atualização, retiraram um parágrafo que fala, né, que não deve estar vinculado com o PCMSO e ASO. E aí confundiu muita empresa. Ah, não, agora que não fala no parágrafo, eu quero que atrele ao PCMSO e ASO. Isso não deve ser atrelado para fim de caracterização de aptidão. Né? Aonde que eu queria polemizar? Numa admissão, numa pré-admissão, onde o pré-candidato já chega com o exame alterado, certamente que a empresa não vai contratar um trabalhador já com uma restrição e com um risco potencial de acidente. Isso é, cada empresa tem a sua orientação jurídica, mas ela tem esse respaldo legal de não contratar. Então, neste caso, não tem nenhum evento do vínculo empregatício ainda. Que é diferente do periódico, com a periodicidade de 2 anos e meio da renovação dos exames, né? No demissional, isso já não conta porque é para fins epidemiológicos, né? O resultado positivo ou negativo, o ASO seria liberado da mesma forma, ele não vai influenciar na aptidão, né? Exatamente. A polêmica só é do admissional. Porque se ele for com um exame alterado para o médico trabalho, o ASO não vai se basear no exame positivo ou negativo. Né? Ele vai fazer a avaliação clínica, exame físico e mental e vai liberar normalmente. Num programa de qualidade de vida, o resultado desses exames, eles são contidos ali. Aí sim, né? Um programa de qualidade de vida. Não só isso, eu acho, né? Porque gera
gera encaminhamento, né? Caso ocorra o resultado Incluir positivo. o cara no programa. Qual que é outra polêmica aí, né? O médico trabalha, ele não pode ser omisso frente a um resultado positivo, né? Uhum. Isso expõe a empresa civil, criminalmente, um acidente, uma tragédia aí. Então, o colaborador ele deve ser convocado, avaliado, analisar o resultado do exame dele, restringir a atividade de condução, ele não pode conduzir, né, com uma evidência ali, de um uso de uma droga psicoativa e ser direcionado por um programa de controle, né, preventivo de combate ao uso de álcool e drogas. Certo. Aí a questão do afastamento é o médico trabalha, ou afasta ou não, né? Nesse Às vezes é momento- caso de internação, às vezes é caso de... ele determina se tem origem ocupacional, não é essa a questão? Também Isso aí que é uma isso, polêmica também tem um grande, item- né? É um nexo difícil de ser Difícil, correlacionado, né? Uma Uhum. pessoa, né, com um usuário de uma substância psicoativa atrelar de forma direta e plausível ao trabalho, né? É um nexo causal delicado, mas é responsabilidade do médico de E tem trabalho avaliar obrigação de isso abrir também. CAT, né? Nesse Notificação compulsória, momento. abertura de CAT, Sim. né? Então, mas você percebe que tem várias situações que você avalia aí, né? Sim. O que levou a pessoa a fazer o uso de droga psicoativa, né? Sim. Agora, se ela está usando esse tipo de droga para ficar acordado, para trabalhar 18 horas por dia, Sim. né, o trabalho está diretamente relacionado, induzindo ele a usar droga para trabalhar. Aí é outra coisa, aí o trabalho está envolvido, né? Sabe que é exatamente isso, né? Quando a gente... Se eu estava pensando especificamente nessa população trabalhadora de transportes rodoviários. Uhum. A gente sabe, e aqui ninguém vai tampar o sol com a peneira, mas o uso dos famosos rebites para limitar a sonolência durante longos trajetos é muito frequente. É muito Mas frequente. tem um controle A hora hoje que de o limite ran- de horas, a não hora tem? então, mas a gente sabe que às vezes É o camarada simples. para ganhar pelo frete, para cumprir uma meta de entrega, às vezes o que acontece, ele fica parado numa estrada, um acidente, depois ele está atrasado. O camarada trabalha muito além da jornada, né? E aí, a gente imagina assim, com testes randômicos, como a empresa faz. Uhum. Aí você tem o seu melhor motorista que é pego no exame toxicológico, entendeu? E aí, ele fala assim, eu usei porque eu estava muito cansado. Eu usei, né? Então, assim, eu usei e nem sabia, eu estava fazendo uma refeição na estrada. Então, assim, é um arcabouço. Sim. muito Longas frequente, jornadas que de é trabalho. Bem delicado, né? que é delicado e é frequente. Não vamos achar que isso não ocorrerá. Essa discussão virá à tona a Agora- respeito dessa positividade. Agora, pensa no gancho. Ele está usando rebite para ficar horas, dias sem dormir. Qual remédio que ele vai tomar para dormir depois em casa, final de semana? Benzodiazepínico, que não está na relação do toxicológico realizado aí no laboratório, entendeu? Então é uma forma também de pegar algum tipo de alguma droga que, né, até seja um sinalizador de que ele está usando uma para mascarar a outra, né? Entendi. Porque se eu não durmo, eu vou ter que usar alguma medicação para dormir Mas depois. essas discussões vão ser colocadas na mesa, eu acho bom. O motorista ele vai até o Rio Grande do Sul. Né? Aham. Ele tem que ter um planejamento, né, de paradas, né? Ele tem que ter um planejamento da viagem dele até o Rio Grande do Sul. E não pode ser atrelado a metas, né? Ó, se você fizer 3 viagens para o Sul, você ganha tal % de bônus aí. O cara vai querer fazer 4 viagens Não vai pro dormir, Sul. não vai Não vai dormir. Mas a empresa com planejamento, ó, você vai chegar em Curitiba, você vai parar às 5 horas da tarde. Eles trocam Outro motorista. dia, ou trocar motorista. Entendeu? Então tem plano de ação aí para atenuar qualquer tipo de atividade extenuante, né? O do petróleo eu achei uma coisa bem rígido, né? Essa é a realidade das empresas hoje. Porque isso aí, essa questão, né, vamos dizer, a gente não pode também, né, responsabilizar o e-social por revelar certas, vamos dizer assim, inconsistências do processo, né? Vamos colocar na mesa e discutir de uma forma madura, sem apontar dedo, porque assim, é uma população trabalhora de extremo valor para o país. O país é enorme, né? E um país continental Enorme, como total, o nosso. Então, sim. assim, é bom. Então, assim, eu acho, como o Renan falou no começo, os exames toxicológicos vêm de uma anotação no e-social, assim como um monte de outros eventos serão registrados daqui para frente. E cada uma vai colocar uma discussão como essa, né? Sim. E a gente fala bastante sobre isso, inclusive falamos nos outros episódios sobre isso, que o empregador ele vai ter que aprender que o e-social ele não é um
um problema para ele, né? Porque hoje ele vê isso como uma dificuldade para claro. ele, né? Mas é algo que com certeza no futuro vai trazer retorno. E a gente fala isso, mas como que isso vai acontecer? Vamos dizer o seguinte, nossa visão, tá? Se você cuida melhor dos seus funcionários, você tem um absenteísmo menor. Esse é o primeiro resultado, né? Absenteísmo Sim, menor, maior produtividade, pô. Isso. Então, se você está sendo obrigado a fazer isso, você vai colher esse Uhum. resultado naturalmente. E a outra visão que a gente tem é o seguinte, é quase que direta. Se você abre uma CAT por acidente, o funcionário é afastado, ele pode pedir benefício. O benefício vai registrar um problema para a empresa depois, quando a empresa for fazer o FAP. Quando for gerar o FAP, isso vai custar mais para a empresa. Então, a gente está falando melhora de produtividade, redução de pagamento de imposto, de obrigações Trabalhistas, trabalhistas, fiscais, né? fiscais. Então, assim, existem benefícios que vão ser colhidos ali, né? Só que, infelizmente, o governo está tendo que obrigar as empresas a tomarem esse caminho, né? Não é uma coisa que culturalmente o empregador ele vê como valor hoje no Brasil cuidar da saúde e segurança do trabalho. É algo que tem mudado um pouco mais devido à obrigação do social, mas ainda é um trabalho que está sendo feito, né? E o toxicológico vem nesse sentido, assim como os outros eventos, né? O evento de risco, a gente tem uma visão assim que mudou bastante a visão das empresas sobre a questão da segurança mesmo, assim, sabe? Foi um grande ganho e a gente não duvida que o toxicológico seja tão benéfico quanto. E aí eu já aproveito esse gancho para falar quais as sanções, né? Quais seriam os problemas gerados para a empresa de não enviar os dados do exame social, né? Que esses eventos do e-social, eles são uma forma de cumprimento legal da legislação, né, das leis trabalhistas, do Ministério do Trabalho, enfim. E o risco, o viés, né, digital aí de não publicação, acho que fica muito mais eficiente por parte do governo fiscalizar e autuar uma situação de falta deste evento, né? Eu acho que fica muito mais fácil autuar uma empresa por falta de cumprimento de uma legislação, né? Então, acho que a sanção é isso, é a penalidade, né, de multa mesmo, né, do risco de autuação. E lembrando que o e-social hoje a multa é por funcionário, né? O que a gente discute muito é que todas essas situações a multa serão por funcionários, né? Por exemplo, falta de um ASO, né? A empresa tem 10 mil funcionários, ele puxa um relatório pelo e-social, ele sabe o evento que foi emitido ou não daquele, né, do PPP, por exemplo, né? Porque a gente discute muito, por exemplo, cada funcionário no exame demissional ele tem que sair com o seu do PPP. Com o relatório do e-social, eu vou saber quantos PPPs foram emitidos ou não, né, naquele período de demissão, né? E pior, se houver um entendimento de quanto prejuízo teve o trabalhador por falta daquele documento, a penalidade para a empresa é muito maior. Eu acho que é semelhante aí ao exame toxicológico também, né? Vai ser muito mais fácil para o governo fiscalizar a empresa mediante uma ausência de publicação desse evento, né? É fácil. Quantos colaboradores eu admiti em agosto? Em dezembro eu gero um relatório. Olha, até depois do dia 15, né, 15º dia, quantos não publicaram o evento do exame toxicológico? A multa vai ser digital e automática também, né? Perfeito. Se você for analisar o evento do contrato que a contabilidade envia, fala o CBO do cara. No CBO fala que ele é motorista profissional que realiza esse tipo de transporte coletivo e ele não enviou em nenhum momento, né? Tudo bem, vamos esperar 2 anos, 6 meses, que é o tempo que vai fazer esse ciclo. Não enviou em nenhum momento, a malha cruzou ali e indicou que ele está devendo alguma coisa, né? Não tem desculpa. Eu sempre falo assim, documentos de SST não retroagem, né? Então, com certeza vai ter muita empresa, nossa, passou o prazo e eu não publiquei o evento. E aí, como que eu faço? Ou publica atrasado ou deixa em branco, né? Deixa eu tirar uma dúvida. A questão do sorteio. Se eu vou admitir 10 motoristas, empresa, eu preciso fazer o exame com os 10? Sim. Então, na admissão é para 100%. Sim. No periódico, a cada 2 anos e meio é o sorteio. Pelo menos uma vez ele tem que fazer. E no demissional? Ele faz de novo. Mas é obrigatório. Então obrigatório. Se não tiver nenhum vigente, né? Se não tiver nenhum... Dentro dos 60 dias, né? Entendi. Entendi. Então o sorteio é só periodicamente. É o mesmo critério, mais ou menos, da validade do ASO, né? Sim. Do demissional, sim. né? Algum aspecto importante 90 a agora... 120 dias, né? Isso, dependendo do grau de risco. Isso mesmo. Tendo validade como 2 anos e 6 meses,
A renovação da CNH também vai ser nesse prazo. Isso Se ele não mesmo. conseguir Tá renovação, vinculado. ele vai estar Sim. bloqueado, vai Sim. estar bloqueado o CNH dele e a empresa vai ter que tomar alguma ação. Sim. Aí que entra a lei de falar que eu não posso atribuir a aptidão, né, Sim. ou inaptidão do trabalhador no periódico. Porque se ele, na renovação da CNH, deu positivo no exame toxicológico, o que a empresa vai fazer com ele? Eu não posso desligá-lo. Sim. Não posso desligá-lo. Aí o médico de trabalho afasta, né, direciona para um programa de combate ao uso de álcool e droga. Aí tem que ver o que vai fazer com esse trabalhador. Calma aí, né, entender um pouco. o funcionário foi renovar a CNH. Sim. Aí 2 fez- anos, 6 meses tem a validade do CNH, né? Ah, CDIE. É. Ah, tá. Pelo Acostumado com a Denatran, nossa, que é 10 anos. Pelo Denatran, a periodicidade Entendi. é 2 anos, 6 Entendi. meses do CNH Aí ele foi profissional. renovar lá com o Detran, não tem nada a ver com a empresa. Aí no toxicológico o laudo acusou. É isso. A empresa sabendo disso, ele não pode trabalhar, obviamente, mas ela tem que... Ele vai estar com restrição na afastamento. CNH, né? Afastamento ou colocar em outra função. Sim. E por quanto tempo? Existe um prazo? 90 dias. Restrição por 90 dias por até 90 retestar dias. o exame. Ah, e faz novamente. Faz novamente o exame. Não deu positivo, né? Tá Liberado volta. normalmente. Tá. E aí você acompanha um colaborador desse, ele é um grupo de Então, atenção, afasta- né? Ele vai ter que passar faz um periodicamente retorno com a ao saúde. trabalho. Afasta, Se faz ficar o exame- afastado, sim. Tá, Se o ficar exame afastado, sim. retorna Se ele ao ficar trabalho. direcionado a uma atividade compatível ou não, né? Ah, tá. Às vezes o cara... Entendi. Vai É, ficar no você pode estoque, vai não ficar na... conduzir veículo. na Aí você garagem, pega tá, um entendi. motorista profissional, o que ele vai fazer, né? É. Ele vai ser ajudante do motorista, ele vai ser uma adaptação aí de... Não é tão a simples, ser, né? Não, a ser Tá, definido em entendi. 3 mãos aí, né? Entendi. Segurança do trabalho, RH, medicina ocupacional, O gestor dele, gestor, tá, o budget 4 da área, mãos. orçamento. Isso. Tem Isso dá. uma questão, doutor, que é discutida bastante também pelos nossos usuários, que é o seguinte. A legislação determina que não pode constar no ASO, mas ela diz que pode constar no PCMSO. Não é obrigatório constar no PCMSO, mas ela diz que pode constar no PCMSO, né? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Seria interessante constar no PCMSO por algum motivo ou é melhor separar mesmo isso? Eu tenho uma opinião muito clara referente a isso, né? Seu Dr. Hideck. O ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, ele retrata os riscos e exames que estão no PCMSO. Então, não tem como eu atrelar ao exame no PCMSO e não sair nada no ASO, né? Eles não falam a mesma língua. Eu sou favorável de criar um anexo no PCMSO, fazendo referência a um programa de combate ao uso de álcool e droga, e aí eu sigo um programa em paralelo ao PCMSO. Tá? Aí eu posso escrever o que eu faço, né, quais são minhas ações. Não tem problema de escrever no PCMSO. Agora, lançar como um exame complementar naquele GHE que a gente fala, Sim. né, Grupo Homogêneo de Exposição, eu não sou muito favorável. Perfeito. Essa é a opinião do Dr. Hideck. A gente deve ter viés de formação, né? Sim. Pelo tempo que trabalhamos junto no começo da carreira, mas é bem isso também. Tem essa mesma visão. O programa de controle médico, pelo nome, a gente não pode só também, vamos dizer assim, empobrecê-lo e dizer que é só o risco e o exame da função. Mas você tem hoje programas de qualidade de vida, programas de vacinação, exames toxicológicos para condutores de veículos. Então, assim, isso são aspectos da avaliação e do controle médico. Mas não se atém ao ASO que confere aptidão, porque tem esse risco, sabe? Se você obrigar a colocar no ASO, isso passa assim, a informação de que confere ou não aptidão. Uhum. Então, por isso que eu também sou favorável. Não coloca no ASO, assim, ó, exame toxicológico, data tal, mas coloque no seu programa de controle médico em saúde, né? Uhum. Que ele faz o monitoramento randomizado na admissão, na demissão de exames toxicológicos para os motoristas profissionais. Como eu falo de vacinação, como na época do Covid a gente tinha os Sim, protocolos perfeito. do Covid. Covid. Ninguém pôs no Exatamente. ASO que tinha que fazer teste do Covid. É. Né? É Isso isso aí, isso aí. Uhum. O PCMSO é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Sim. Todas as ações, os protocolos, você pode colocar num programa. Sim. E é interessante vocês terem essa visão que o PCMSO é dinâmico, né? Porque é algo que a gente defende bastante também, não só o PCMSO, como o PGR ser muito dinâmico, né? Porque o tempo inteiro os riscos estão se alterando. Se os riscos estão se alterando, os exames vão ter que ser revistos, vão ter que ser reavaliados, né? E isso é uma visão de quem mostra que está acompanhando de verdade a gestão da saúde e segurança, porque a gente tem experiência tanto de carreira, né, Leandro, trabalhando em diferentes empresas, como de usuários nossos,
de acreditar ainda que o documento é algo de gaveta, né? Que você gera, entrega para o cliente e ano que vem a gente conversa de novo, né? Então, eu acho que uma das características legais para a gente também do E-Social em relação à melhora de qualidade na gestão da saúde e segurança foi a implementação junto com o PGR de trazer esse conceito de uma gestão contínua, né? De observação a todo mês, pelo menos, você tem que dar uma olhada, ver o que mudou, né? Sim. Toda vez que entra um risco novo, já tem desencadeia um grupo de ações que tem que ser feitas, né? Ser realizadas. Então, a gente acha muito interessante essa visão e por isso que a gente é apaixonado pelo software, pela tecnologia, porque ele ajuda as empresas a manter essa questão atualizada, né? E ele pode ter um viés até de avisar as empresas algo que às vezes está ali, mas ninguém está... A gente pode dar um aviso, ó, tem um risco novo aqui e você ainda não criou um plano de ação, né? Não vai fazer um plano de ação, algo assim, né? Um organismo vivo, né? É legal pra caramba, a gente gosta disso. E aí, assim, né? Aí, exatamente assim, quando eu traço um paralelo com essa questão da nova exigência, que é o exame toxicológico, as empresas se movimentando. A gestão de saúde e de riscos no trabalho, elas vão se incrementar e o que eu preciso ter é ferramentas que me possibilitam ter agilidade. Não culpe a sua ausência de ferramentas ou de recursos porque não pode ter exigência. Sim. Então, não, os seus controles médicos do ambiente de trabalho, seus controles de risco ocupacional, eles têm que existir para proteção da sociedade como um todo, né? Perfeito. E alegar que se torna oneroso, você tem hoje ferramentas no mercado, né? Vocês fomentam esse mercado, né? Então, assim, eu tenho que ter boas ferramentas para ganhar agilidade e para ter uma boa gestão. É isso que você falou. Se eu tiver uma ferramenta que me evidencie, você incluiu um novo risco e esse risco não está avaliado, não está controlado do ponto de vista médico. Que ótimo tiver uma ferramenta que me sinalize isso, né? Que ótimo ter uma ferramenta que faz mensageria de exame toxicológico para o E-Social, né? Que vai fazer o sorteio randomizado, né? Então, isso são tudo... Tem uma base teórica e por isso vai ser fiscalizado. Perfeito. É isso aí. Eu queria passar uma mensagem, na verdade. A gente vai... vou pedir algumas posições finais para vocês sobre esse tema, né? Para a gente passar para o próximo tema. Mas eu queria também deixar uma questão para o nosso espectador, porque nós temos... Eu trabalho na frente ali junto com meus colaboradores de dúvidas, né? A gente tenta melhorar a qualidade de comunicação e de informação que a gente presta. E a gente tem percebido bastante que as pessoas estão tendo dificuldade no envio do evento do toxicológico. Por quê? Porque a autorização que a procuração atual tem de quem faz gestão de saúde e segurança do trabalho, ela se refere a um módulo lá no ECAC que chama gestão de SST. Só que o toxicológico, ele está à parte. Então, é importante, se você faz hoje o envio, a transmissão dos eventos toxicológicos através de uma ferramenta com procuração sua, que você peça que o seu cliente revise a sua procuração e te dê liberação para envio desses eventos toxicológicos, pois é um grupo diferente de autorização para sua procuração lá no portal do ECAC, tá certo? Vocês querem deixar mais alguma coisa sobre o toxicológico? Vocês querem dizer mais alguma coisa, doutores, para a gente fechar esse bloco? Bom, acho que é isso, né? A gente já discutiu os pontos mais relevantes aí dessa nova exigência, né, dos toxicológicos. Acho que a gente já comentou de tudo um pouco, né? Sim, e as reflexões e as dificuldades, elas surgem, né? E tenham boas ferramentas de gestão, né? Saibam agir com estratégia e o melhor eu sempre acredito que assim, vai criar uma cultura de proteção e de cuidado e de mostrar que a sua empresa ela está cumprindo com as exigências legais. Quantas vezes que cumprimos exigências legais, ninguém nem pergunta depois. As empresas simplesmente vão deixando pelo caminho, né? Sim, perfeito, perfeito. Tá certo, obrigado. Bom, pessoal, Renan eu conheço desde 2012. Então são 12 anos aí de história, né? Dr. Idek e Dr. Tebes, uns 20 aninhos, 21 aninhos. 2001, 2002, 2003. E a gente vai entrar num tema bem bacana, né? Que foi essa evolução da saúde e segurança do trabalho, né? Que a gente vem acompanhando nessas décadas, né?
E queria ouvir de vocês, assim, como que era para vocês, né, médicos, e ali vocês estavam iniciando ainda, montando um departamento, né? Eu lembro que chamava GAT, né? Grupo de Apoio Apoio Técnico, Técnico. né? Podia ser GOIAT, né? Grupo de Operações Especiais. Chama ainda, viu? Ainda chama? ainda, Ó, grupo de que apoio legal, técnico. que legal. Todo tipo de assessoria. Como que era isso nas 2 décadas, né? No início dos anos 2000, né? Como que foi isso para vocês? Quais eram os principais desafios, né? Qual era o foco naquela época? O foco da SST? E os principais desafios que vocês encontravam ali? Sabe que ficou muito claro para mim nessa época dos anos 2000? Eu formei em 2000, fiz medicina do trabalho em 2001, depois já foi para medicina legal, então desde 2001 a gente está na medicina do trabalho. Naquela época era muita operação. Muita operação. A gente até brincava, é fábrica de PPRA, PCMSO e só falava disso. Eu acho que até por isso que tinha muitos cursos de especialização, porque o que teve de médico do trabalho dessa época aí, 2001, 2002, 2003, é Santa Casa e USP. Eu fiz USP e você fez Santa Casa, né? Então teve muito médico do trabalho e naquela época todo mundo começou com campanhas, né? Periódicos. Quantos periódicos eu não fiz dentro de empresa e campanhas de periódicos? Então pensava-se muito na parte documental, né? PPRA, PCMSO e ASCO. Era E fábrica, tudo em papel, PPRA, né? Tudo em papel. tudo impresso. Era impresso. Tudo impresso. Eu lembro que Você tinha lembra? espiral, né? Sabe o caderno com espiral? Espiral. Passava a noite, né? Encadernando os PCMSOs, PPRAs, Certo. né? E aí mandava para a ponta, colocava o médico lá e vamos embora para a campanha de periódicos. E lançava, né? Não tinha muita gestão, como tem hoje. A gente vai falar dessa evolução, mas eu acho que antigamente era muito operacional. Muito operacional. É isso mesmo. E assim, né? O papel, ele tinha sua importância porque foi um precursor de algumas obrigações, né? Então, assim, aí a gente está falando de uma medicina muito cartorial. Mas desse movimento inicial dos anos 2000, a gente pode perceber que talvez nós somos, com certeza, acho que a primeira geração de médicos genuinamente médicos do trabalho. Porque antes ele era um pediatra médico do trabalho, um cirurgião médico do trabalho, né? Um ginecologista médico do trabalho. E nós somos, acho que, a primeira geração de médicos do trabalho puros, genuínos. Ou seja, que eu quero dizer assim, só fez medicina do trabalho. E aí, essa evolução passou por isso também, né? Porque aí você constrói... Pô, mas peraí, eu não sou só um carimbador maluco, né? Eu sou um médico. E aí você começou a trazer para a especialidade as complexidades, o cuidado de saúde. Né? E aí a coisa começou Exatamente. a crescer enquanto gestão mesmo. A gente começou a implantar essa cultura, né? Da gestão, do Vocês cuidado com a saúde do disso, trabalhador, então. né? Antigamente a gente brincava que era a fábrica de ASO, né? Sim. Depois já veio com a nossa safra aí de, é um hipertenso, o que eu faço com ele? É um diabético, o que eu faço com ele? Vamos acompanhar a saúde. Aí começou a entrar com essa cultura mesmo de qualidade de vida, de gestão do trabalhador. E como o senhor disse que é uma fábrica de ASO, como que funcionava essa questão da legislação, né? Digamos, na verdade, não é da legislação, não. Funcionava a questão da fiscalização. Como que funcionava isso? Vocês foram fiscalizados de verdade? E como funcionava isso? Nessa época, a fiscalização era presencial, né? Então as empresas ficavam de cabelo em pé porque o auditor fiscal da esquina ali ia presencial lá, mesmo? Dava um prazo para regularizar toda a documentação e voltava 60, 90 dias, né? Então a fiscalização era muito próxima, presencialmente falando. E as empresas corriam atrás de toda a documentação, né? Aí era LTCAT, PPRA, PCMSO e o ASO. Cadê o ASO? Eu quero o ASO, eu quero o ASO. E vocês estão falando de um contexto São Paulo. São Paulo, capital, vocês trabalhavam aqui em São Paulo nessa época? Sim, mas a gente trabalhou e eu também, assim, em empresas de âmbito nacional, né? Sim. Você era fiscalizado E o nível de fiscalização era o mesmo no interior, assim, a minha dúvida era essa, porque eu acho que a maior dificuldade até hoje ainda é essa questão da gente ser um país muito grande, né? Então, eu acho que o pessoal do interior tem menos apego a cumprir as normas do que o pessoal que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, assim, por causa desse nível de fiscalização. Tinha fiscalização presencial também, mas o fiscal ele vinha na matriz, né? Ele pegava a matriz em São Paulo e acabava fiscalizando a nível nacional, né? Cobrava a documentação aqui. Né?
Mas tem, né? É um momento, né? As fiscalizações presenciais a gente era notificado, então lavrava-se o auto de notificação. Aí a empresa tinha 10 dias, o auditor fiscal do trabalho ia lá, falava, você tem 10 dias, deixava lá um checklist de documentos que tinha apresentado. Nesse momento ele não tinha visto nada ainda, ele só ia avisar que ia vir Poxa, aí depois você tinha 10 dias para apresentar. Ou ele retornava, ou você comparecia na delegacia do trabalho. Na delegacia do trabalho? Ou no Ministério Público do Trabalho, né? Depende de quem estava fiscalizando. Né? Isso, DRT, Delegacia Regional, ou Ministério Público do Trabalho. Aí você tinha geralmente 10 dias. Então, isso é o auto de notificação. E depois tem o auto de infração. Que é quando ele já tinha aí você vai ser multado. E esses autos de notificação eram extensos, né? Porque ele fazia referência da NR, né? R7, item tal, não cumprimento. Ou apresentação do PCMSO, apresentação... Pegava algumas por amostragem, olha, o colaborador tal não cumpriu o item tal da NR, falta o ASO. Então, eram notificações extensas. E quando o cara tinha matriz em São Paulo, uma filial lá no Nordeste, e esse ASO chegava como? Como que era para conseguir esse ASO? O ASO sempre, assim, né? O texto legal diz que o ASO tem que ficar no local de trabalho. Há disponibilidade da fiscalização. Né? Hoje não mais ou na filial? Não. Na filial. Se ele trabalha na filial, isso, no local de trabalho. O físico. Isso, o ASO físico. Obviamente que se havia uma fiscalização na sede, aí você tinha que remeter de alguma forma, né? Entendi. Dentro de 10 dias, né? Virava a busca do cálice sagrado. Era um negócio assim, ó. Então, tem periódico? Não, vai lá rápido, vai fazer. Né? Tinha gente fazia a campanha de periódico em 10 dias, aparecia todos os atos. Interessante. Hoje, nós geramos documentos físicos, né, na plataforma ainda hoje, porque existe a possibilidade da guarda eletrônica, mas em alguns lugares do Brasil, Nordeste principalmente, o pessoal ainda lança mão muito do físico mesmo, né? E a gente tem muito cliente no Nordeste. E acontece ainda esse nível de fiscalização, assim, do físico, porque a gente recebe muita contestação lá, né? O pessoal falando, o fiscal veio aqui e falou que falta isso. Aí a gente alega, explica para o cliente, né? Mas você preencheu isso, porque se você preencher isso vai constar no seu documento e não vai faltar na fiscalização. Mas o que é mais interessante nesse processo é exatamente essa questão de como o fiscal ele vai lá na NR e fala, não está cumprida essa etapa da NR no seu documento. E aí vem uma lista grande ainda de coisas que ele não encontrou no documento da empresa, né? Aí a empresa vai lá, escuta o que a gente fala, preenche tudo e tal, aí na próxima vez que ele volta, aí ele passou, né? Naquela prova, né? Tipo uma prova, né? Interessante. Você imagina assim, ele vai e pega por amostragem 3 ASOS. Os ASOS estão vencidos. Ele fazia a notificação desses 3 e a empresa teria que ir lá tinha que ir na DRT para justificar que foi feito, que regularizou e tal. Hoje, com esse social, pode ser 1000 ASOS atrasados. Sim. E aí? É o mesmo prazo ou já sai um auto de infração? É isso que é interessante. Escala, né? Porque, por exemplo, nesse caso aí, doutor, a empresa foi lá, não encontrou o ASO. O ASO que apareceu não podia ser retroativo, né? Porque não tem como, né? Já passou, né? Você vai regularizar, mas pode ainda sofrer alguma punição ali, não por exemplo, o admissional. A empresa admite se o trabalhador ele não fez o exame admissional. E aí? Vamos fazer um exame admissional com data retroativa. Isso não existe. Não existe. Faz o periódico agora, então, para documentar o processo, mas o evento do admissional não vai ter. Já passou, né? O demissional também, né? Demissional até 10 dias da data da rescisão, né? Se não fizer também, fica... Então, tem algumas brechas aí, algumas situações que, se a empresa comer bola, ela vai responder por isso legalmente, Perfeito. Né, olha só que interessante, a gente está falando já de um sistema, o e-social, que é algo externo à organização, que coloca que ela cumpra essas exigências e haja corretamente, né? Então, assim, você não fez a avaliação inicial, o admissional, não fez, esquece, vira a página e faz um periódico. O importante é você ter a avaliação médica, né? Que eu falo assim, não se doa agora que você não tem admissão, mas se você registra um periódico,
Você fez uma avaliação clínica, Isso né? aí, isso aí, perfeito. A gente fala bastante isso, porque os usuários nossos ficam muito preocupados. Poxa, mas o meu cliente não fez o exame, o que ele vai fazer? Eu falo, faz o correto agora, né? Faz o correto daqui para presente, frente né? agora. Não, mas eu vou deixar a brecha. Mas não tem o que A fazer. brecha já foi feita, né? A questão, né, da assinatura que a gente vê assim é que a assinatura digital ela agiliza o processo, né, de você criar um documento que, de acordo com a legislação, ele é válido legalmente, né, porque só tem duas formas de assinar hoje, né, ou o físico mesmo, ou é o certificado digital ICP Brasil, né, que é o certificado que a gente utiliza. Sim. Mas ela também deixa algumas lacunas, porque, por exemplo, o certificado ele é um arquivo. E o arquivo ele pode ficar salvo no banco de dados, por exemplo, o certificado. Por exemplo, uma pessoa que não é o médico pode usar aquele arquivo que está salvo no banco de dados e ficar continuando assinando aquele documento pelo médico, né? Tipo assim, como se fosse o médico, porque o médico cadastrou o certificado dele num servidor. Sim. O usuário é uma pessoa que ajuda o médico. A pessoa está lá e assinando o certificado. Ou seja, não é porque é um certificado digital também que confere a total legalidade do processo, né? Porque é o processo em si que tem que ser legal, que tem que correr corretamente, né? Então, eu entendo a gente dar suporte para esse tipo de tecnologia, mas a gente ainda acha que é isso que você falou. É o conteúdo que está lá e a comprovação daquele conteúdo, porque uma das características que os nossos usuários mais perguntam é a questão assim, ó, o ASO, né, no e-social. Isso é uma coisa interessante. Eu vou enviar o ASO, só que eu sou um prestador, eu sou um técnico de segurança que recebeu um documento que está lá. O nome do médico, o CRM do médico e uma assinatura, que aquele cara que está ali, ele não consegue validar se aquela assinatura que está no ASO é daquele médico, se aquele médico é real, se aquele cara existe. Ele pega aquela informação, ele escreve no sistema que envia para o e-social. O e-social não valida diretamente essa informação. Cada ASO que chega lá, ele não olha, esse médico aqui existe, esse CRM existe, esse número existe. Isso vai ser validado, provavelmente, se houver uma escolha, né? Tipo, vai ter um sorteio ali, né? Uma coisa aleatória que vai definir, ó, vamos olhar para esse cenário aqui agora, né? Ou então alguns indicadores, né, que o governo vai definir cruzando informações. Ó, essa empresa aqui está com histórico de não estar cumprindo algumas coisas. Vamos dar uma olhada no que eles enviaram, né? Por quê? Porque eu acho que é só olhando e perguntando para o médico se ele realmente fez aquele ASO que o governo vai ter certeza que aquela informação está lá, né? Muitos clientes nossos reclamam disso. Eles falam, pô, mas se eu colocar qualquer nome de médico, qualquer CRM ali, o governo vai aceitar? Eu falei assim, o evento vai aceitar, só que você está incorrendo no risco, de falsidade ideológica, porque se isso for validado, você está informando dados que não existem. Mas é algo interessante, né? Porque essa questão do que é real, da assinatura física, até mesmo uma assinatura física, uma pessoa pode copiar uma assinatura sua, né? É só você validando aquilo que está ali, falando, ó, eu realmente assinei, é que vai ser comprovado que é sua de verdade. Eu acho que tem uma rastreabilidade documental aí, né? Se eu tenho um PCMSO no meu nome, eu tenho um PPP no meu nome, eu tenho um ASO de um colaborador da empresa que eu já faço gestão do PCMSO está no meu nome, eu acho que não tenho que, né? Aí tem a responsabilidade legal de quem publica o documento, sim, né? Sim. Eu posso pegar uma clínica lá na ponta, coloco meu nome num ASO que eu não conheço, não sou coordenador. Aí ela responde por isso, né? Não eu. Isso, exatamente. Não é o médico que está sendo colocado o nome dele ali que ele vai responder. Mas é o fato disso estar aberto que preocupa um pouco, sabe? O pessoal fala, pô, mas... e no caso, não é muito no médico coordenador, é mais no médico examinador que ocorre isso aí. Por quê? Porque o médico coordenador, ele tem essa rastreabilidade. Pô, vou olhar o PCMSO e tal. Não é o médico responsável, não é nem coordenador que fala hoje, né? Responsável pelo PCMSO. O médico responsável pelo PCMSO é uma coisa, mas o médico examinador, eles falam, pô, mas quem me garante que esse médico aqui que fez mas aí eu falo, não é, você como empresa tem que garantir, você tem que questionar isso, mas o e-social vai validar isso depois, lá na frente, em algum momento que ele tentar cruzar os dados de alguma forma, né? Mas é interessante isso, porque é uma coisa que gera muita dúvida. Ele fala, mas onde que o meu médico vai assinar esse evento do ASO aqui? Onde que meu médico assina? Eles vivem perguntando isso. Falam, não, o médico não precisa assinar. Mas eu posso colocar qualquer coisa? Você pode, mas você vai ter que responder por isso depois se você colocar qualquer coisa, né? Então, é algo interessante essa questão da assinatura, né? Das validações legais que são feitas em cima disso, né? Legal. Sim.
A gente pode falar que há 2 décadas atrás o SESMIT, né? Porque o SESMIT ele pode ser, às vezes, um único profissional ou 10 profissionais. Depende da composição ali, com o número de vidas da empresa e tal. Esse time, né, do SESMIT, ele era um time muito mais operacional, e cobrado por isso, e focado em documento, tal. E hoje mudou, né? Hoje a exigência é outra. É um time que tem que ser mais analítico, pensar em gestão, olhar para orçamento, para budget, né? A gente tá falando de economia, né? Quanto tô economizando aqui para essa companhia, né? Ou deixando de gastar. Acho que é bacana vocês comentarem sobre isso, né? O desafio, que vocês têm desafios atuais e tiveram... Esse desafio, na realidade, ele foi crescendo, né? E eu vi que o Dr. Tebes até colocou que vocês participaram de provocar essa melhoria, né? Isso foi bacana, né? Vocês foram a geração que provocou a melhoria, né, da SST ela chegar onde ela está hoje. Eu falei que no passado era muito operacional, né? Até ia comentar do SESMIT, né? O que mais se falava no passado era isso, né? Dimensionamento do SESMIT. Toda empresa queria dimensionar o SESMIT, saber quais eram os profissionais, e aí ir para a produção, PPRA, LTCAT, PPRA, PCMSO e ASUS, né? E hoje, com essa evolução aí, é a gestão mesmo, né? Aí já é o que eu sempre falo, sai da medicina ocupacional puramente medicina do trabalho, né? Vai para a parte de qualidade de vida, bem-estar, sistema de gestão, né? Uma medicina integrativa. Perfeito. Não é só saúde ocupacional, né? Um ambulatório hoje de uma empresa não é só saúde ocupacional mais, né? Qualidade de vida e bem-estar. Né? O que eu estou fazendo com aquele trabalhador? Né? Qual a gestão de absenteísmo? Qual a gestão de sinistralidade? Quais encaminhamentos que eu faço de referência contra referência? Né? Que é a medicina integrativa hoje que mais se fala. Né? E que no passado eu acho que não tinha muito isso, né? Era mais o cumprimento da legislação mesmo. Ou reativa, né? Ou reativa, né? Se alguém provoca, eu faço alguma coisa, senão deixa ali e vamos tocando. Né? Hoje não. E aí entraram algumas questões aí, saúde mental hoje. Né? Quem alta, falava isso lá atrás, né? Lá atrás falava um pouco de Ler, Dort, né? Algumas avaliações, ergonomia hoje. A ergonomia hoje faz parte do PGR, faz parte da inspeção. Né? Antes então, não era, né? Não era, né? Se falava. Tinha o laudo ergonômico, NR17, mas apartada. Né? Não era obrigado a fazer. Quando tinha alguma situação, fazia, né? Contestação de nexo técnico, epidemiológico, tal. Hoje não. Hoje já se pensa em tudo, né? O PGR já engloba muitas ações aí. Isso foi aquela mudança que eram 3 riscos, né? Químico, físico e biológicos. Aí mudou para incluir acidente e ergonomia. Foi nessa mudança que foi a mudança que começou a nascer esse olhar para essa cultura. PPRA e agora o PGR. Né? E assim, né? De novo, né? É um movimento que a gente imagina que torna complexo, mas torna também um movimento analítico e de uma evolução, né, da gestão. Quando a gente imagina... Então, começamos lá, a NR7, que é do PCMSO, é de 1995, né? Então, assim, a gente está falando de algo que também não é lá dos... É bem recente, né? Não é algo... 1995, né? Então, a gente tem, assim, eu acho que a primeira grande onda foi relacionada ao Brasil, país número 1 em acidentes do trabalho, né? Então, veio a necessidade de controle, né? O líder mundial de acidentes do trabalho. Aí vem, controla a segurança. Segurança tem a ver com aptidão para o trabalho, com saúde. Aí começou o ASO, né? Então, vamos ver se o cara está apto para o trabalho, né? O colaborador pode trabalhar. Aí vem assim, né? Eu tenho 1000 ASOS. Por que eu tenho 10 inaptos? Então, eu tenho 1000 ASOS, 10 inaptos, está com 1% de inaptidão. Tudo obeso. Então obesidade implica na aptidão. Então, vamos ver qual a incidência das patologias que geraram inaptidão. Mas o inapto, o camarada estava no periódico, ele trabalhava conosco apto. O que tornou ele inapto? Porque ele desenvolveu uma doença durante o contato de trabalho. Então vamos ver as doenças, os doentes crônicos, aí começa. Então vamos avaliar quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantos obesos, quantos doentes, né? Exatamente. Aí, agora eu preciso criar um programa de qualidade de vida para evitar a inaptidão. Né? Aí veio, o dia que chegaram pra gente, falou, começa a controlar absenteísmo, testado. Aí, não tinha esse controle. Começou a criar, apareceu um monte de sistema pra receber atestado. Mas o atestado não tem CID, né? Que é o código da... Como é que eu vou fazer gestão? 30% dos meus atestados não tem CID. E
Então aí monta um serviço médico para perguntar pro camarada, por que você faltou, o que aconteceu, Classificar né? o CID. Aí classifica o CID. Aí você começa a ver, aí vai ver, aparece lá, ó, eu tenho 30% da empresa obeso. Ah, peraí, a população brasileira, um quarto era obeso. Então tua população não é porque você não cuida do teu trabalhador, um quarto da população brasileira. Hoje nós já estamos em mais de 50% de obeso. Caraca, aumentou. A população brasileira, mais de 50% tem sobrepeso ou obesidade. Então assim, aí Tá a gente começa a criar tá programas de batendo qualidade de a América vida. do Norte já, hein? Então, já Tá. inverteu a curva, né? Caraca. A gente já tem mais obesos do que a América do Norte. Rapaz. Os Estados Unidos desenvolveram políticas públicas para controlar, Aham. né? Desde reduzir o tamanho do copo de refrigerante nas grandes fast foods, até fomentar, subsidiar E nutricionistas. o engajamento desse público, como que é feito hoje? Por exemplo, você montou um programa de obesidade, né? Uma empresa. Como que é feito esse engajamento? Porque a pessoa tem que... Não é um forçado, né? Acredito que tem que ter ali um entendimento, né? Por isso que hoje se fala muito da medicina integrativa, Tá. que não é só para fazer uma avaliação clínica, saúde, exame físico e mental e aptidão para o trabalho, né? Uhum. Eu preciso analisar o estilo de vida do trabalhador, Uhum. né? Ele é obeso, ele é hipertenso, ele fuma, ele bebe, e aí atrelar uma terapêutica associada à saúde ocupacional, que Uhum. pode ser núcleo de atenção primária, que pode ser um UPA da vida, que pode ser né, do convênio, enfim. Mas aí é um atendimento de acolhimento, não é? Né? Às Entendi. vezes, antigamente, tinha muita questão de atendimento, às vezes, punitivo, né? De, é muito atestado, né? Sim. Não sei qual que é a intenção e tal. Hoje não, hoje a gente avalia, né? Na intenção de ter um atendimento de acolhimento e direcionamento. Então, por isso da medicina integrativa e não só ocupacional, né? A legislação, o cumprimento da legislação, isso continua, né? A gente faz PCMSO, faz todos os documentos, PCA se tiver que fazer, faz os ASOS, tudo bonitinho, cumprimento das NRs. A parte disso entra a medicina integrativa, né? Eu acho que é quase como que uma evolução natural, né, como o doutor disse, porque não existia informação antes, não existia informação. Isso mesmo. O processo inicial que vocês começaram foi de gerar informação, né? E com a informação é possível ter os insights que hoje a gente tem para tomada de decisão, né? Basicamente isso, né? Porque eu acho que se não houvesse a legislação obrigando a gente a gerar informação de alguma forma, ia ser difícil a gente chegar num nível onde hoje a gente está olhando para como a gente cruza essa informação, né? Tipo, hoje se fala em BI de saúde, né? E segurança do trabalho. Como que você chega numa consideração de um BI? Você tem que ter muita informação para chegar nesse ponto e falar, pô, vamos cruzar essa informação, ver o que gera pra gente aqui, né? O que é relevante, né? Porque também tem isso. E tem muita tentativa e erro, né? A gente tem uma amiga nossa que inclusive veio aqui conversar com a gente, a Kátia Nakamura, ela trabalha muito com essa gestão populacional, né? Sim. E às vezes você faz uma tentativa, você segue uma linha ali, você percebe, opa, não era por aqui, vamos voltar. E a informação que vai... Você não só usou da informação para subsidiar aquela pesquisa, aquele programa interno, como você vai usar aquele resultado daquele programa interno para falar, opa, é pesquisa mesmo, né? É pesquisa dentro de saúde da empresa, né? Então, a gente acha muito interessante isso também, é algo que a gente tem como nossa meta, assim, na IndexMed, a cumprir obrigações de saúde e segurança do trabalho e atender às necessidades de software para isso é Commodity, né? Commodity na nossa área, né? Vários softwares fazem isso, mas como que a gente pode pegar essa informação e transformar ela em inteligência, né? Tipo, inteligência não só com metodologias que já existem, que vocês já criaram e trabalharam em cima, como até inteligência artificial, que hoje em dia pode ajudar a gente a analisar muita informação junto, não que vá tomar decisão, né, pelo médico, mas que vá elaborar cenários para o médico poder atuar, né, e decidir o que vai fazer. Então, eu acho muito legal e eu acho que é isso que vocês falaram mesmo, é um resultado, essa evolução que tem hoje é um resultado do trabalho de base que eles fizeram lá atrás. Né? Não tem como a gente estar trabalhando informação hoje se não tivesse gerado informação num processo mais arcaico lá atrás mesmo. Né? Os papéis foram para os bancos de dados, né, e os bancos de dados... Criou-se processos para
captar o dado. Que eu acho que esse foi o maior desafio. Como que eu crio um processo para o cara captar o CID ali um a um? Relevante, Porque hoje você não pode abrir uma CAT sem CID mais. O governo não deixa mais você ter um atestado parcial, né? Ou seja, tipo, tá claro que é importante essa informação, porque a gente tem que saber, né? Isso que mais é o que mais importa em todo aquele processo ali, né? Isso que você falou, Renan, assim, talvez aí, né, trazendo já para o contexto atual que a gente está, é um momento muito interessante a gente tomar cuidado, porque às vezes a tomada de decisão baseada em dados incorretos, ela é muito pior e pode produzir efeitos muito piores do que não ter nada, sabe? Né? A gente acompanha aí nos congressos de medicina do trabalho o famoso o furor do bem-estar, né? Então, o que é o furor do bem-estar? Isso tem um termo em americano até, que tem que tomar cuidado que a gente começa a lançar mão de grupo de corrida, grupo de relaxamento, sala de descompressão, sei lá, monte de ginástica laboral. Ginástica laboral para tudo. Então, assim, as férias não sei o que lá, o camarada imersiva, mindfulness, né? Então, assim, aí você vê assim, pra quê? Qual é o problema de saúde dessa população? Sim. Né? Então aí não tem adesão, não tem engajamento, né? E não faz sentido para aquela população trabalhadora. Você está medindo o resultado depois também, né? Porque às vezes nem mede resultado depois disso. E aí, né, esse ofurô de bem-estar, assim, essa coisa de oferecer um monte de coisa que talvez não faça sentido, né? Gera investimentos e desmotiva pouco eficiente, o empregador a falar, pô, não vou investir mais nada, entendeu? Né? Eu vou incluir no meu custo operacional tantos acidentes, tantos doentes, eu pago meu plano de saúde e acabou, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, eu acho, de mostrar também para quem tem dinheiro que ele tem que empregar bem e esperando uma terapêutica, é isso que você falou, a medicina ela é curativa, né? Ela é preventiva, curativa, né? Então, assim, a gente tem que também justificar investimentos, né? E não sair propondo, né, o universo de benefícios, né? Excelente. E faz parte, assim, aí IndexMed, né, tem o seu papel de ser um aliado nosso nessa geração de bons dados e a gente implantar a terapêutica adequada, né? Tem o PGR hoje, Programa de Gerenciamento de Risco, tem que ter o Programa de Gerenciamento de Saúde, né? Equiparado. Sim. Né? Contínuo, o programa hoje é fantástico, né? o PGR, o Gerenciamento de Risco. Por outro lado, a gente tem que ter o Programa de Gerenciamento de Saúde. Né? E aí, cada população, cada empresa tem o seu perfil, né? Populacional, né? O que mais preventiva, né? Preventiva. Principalmente na preventiva. Vários ramos, né? O telemarketing é igual de transporte, de logística, que é igual de... Então, são vários segmentos aí de empresas que cada tem que estudar pontualmente, né? Aquela população e o que é efetivo ou não da parte de planejamento aí de prevenção de doenças e cuidados à saúde. Né? A gente, no PGR, ele tem esse conceito, né, do plano de ação que poderia ser muito bem feito também na parte poderia ser implementado na saúde da mesma forma, né? Porque no plano de ação, como que a gente gerencia isso hoje, que na verdade é um modelo que o governo próprio definiu, né? Você tem um plano de ação e aí você fala quais são as ações que nós estamos realizando para melhorar mitigar esse risco. Isso. Aí lá tem outra pergunta lá. Dessas ações, o que teve resultado, qual foi o resultado, né? Qual que é o histórico de acidentes relacionados a esse risco internamente ou na literatura? Então o cara vai gerando uma base de dados ali, cara, que é muito legal. E aí, depois quando ele volta e retroalimenta, falando, esse aqui que a gente começou a fazer no mês passado não deu certo por causa disso, vai ficando um histórico e ficando as que deram certo ali, que é de um valor inacreditável para a empresa, assim, é bem legal mesmo. E isso não era algo que existia antes da definição. Talvez até existisse, tá? Mas não era uma metodologia definida e que todos tinham acesso ali, que poderiam utilizar. E a gente vê que as empresas têm usado cada vez mais disso, assim, é bem legal. A gente sempre ouvia falar do plano de ação do PPRA, né? Cronograma de ações. E a gente via que era meio a meio. Metade dos profissionais falavam, o PPRL é um programa e metade não, é um documento, faz todo ano. E realmente era... Mas qual era muito superficial. Qual era o cronograma de ações? Qual era o cronograma? Data de elaboração,
data de apresentação publicação, pra palestras da CIPA Extintor de incêndio que e tinha. renovação, Era- data de era- renovação. Era só era- isso o plano de ação. Cinco era itens. isso, era isso. E o fiscal aceitava e tá tudo bem, ó, já definiu meu Porque, plano de porque ação aqui. basicamente, até porque essas ações elas estavam na NR. Então Era o isso, cara atrelava. copiava da NR Era ali tipo, padrão, o que ele isso tinha aí. que fazer e determinava como cronograma dele. Mas muitos nem Não, mas faziam era de isso verdade mesmo. as ações. Vacinação. Todo o PPRA era o mesmo. Era É, Ctrl-C, é, Ctrl-V. é. Bem lembrado. O PCMSO, né? O Ctrl-C, NR7 Ctrl-V, cara. A NR7 foi Precisam revisada recentemente, Uhum. né? Quer dizer, a última revisão incluiu. Já tem um movimento, né, de você amadurecer o processo claramente. Por exemplo, você hoje tem relatório anual analítico. Sim. A gente tinha o relatório anual. Sim. Relatório anual era assim, para quem. Isso Né? aí. Era assim, ó, número de exames Quantos? realizados no ano anterior, número de exames normais, número alterado e programação para o ano Programação. seguinte. Era isso. Aí, agora não, o relatório anual analítico já é uma evolução. Você tem os dados do ano anterior, Sim. os dados atuais, CATs, acidentes, Isso. ou CATs, doenças registradas, e comparação. Você tem que Sim, ter uma você vê se tem descrição um lá. delta ali. Então já né? melhorou. E o perfil Então, epidemiológico. Sim. E o perfil epidemiológico, né? mas assim, Estilo de vida, É. se é tabagista, se é... Isso. Então, assim, né? Vamos dizer assim. Baita e evolução, mas é né? aquilo, é o mínimo. Sim. É Eu o acho que a mínimo. gestão de saúde é mais. É né? mais. Mas a legislação já limitou Sim. o básico Tem um como viés algo aí. bem melhor. Bem melhor, Bem né? melhor. É. E assim, né? Aí de novo, né? Tenham tecnologia, tenham recursos que agilizem essa consolidação. Não percam tempo na Perfeito. consolidação do Perfeito. dado, na geração do dado. Sim. Trabalhem em cima da análise das informações. sim, né? perfeito. Então, né, nessas 2 décadas, vocês vivenciaram essa evolução da tecnologia? Sem Hoje dúvida. vocês acham que a tecnologia ela está ajudando muito mais do que há 2 décadas atrás? Ah, sem dúvida, né, Leandro? Olha, a gente começou se fascinando com o Excel, né? Chegava Hoje a gente, ferramenta, grande a gente ferramenta. inicialmente, pô, tem o Excel que vai fazer. Porque É no a outra começo do pós começo, nossa, né? Foi pô, Excel avançado, no né? começo do começo, eu e o Tebs, a gente tinha cada calculadora desse tamanho assim, ó, que ficava contando o ASO quase que na mão, né? Sério. Então, assim, aí hoje, né? Aí veio o Excel, né? Aí você, PROC-V, né? PROC-C, Dinâmica. pô, que sensacional, tabela Dinâmica. Aí, hoje já tem IndexMed, né? Então, assim, pô, que evolução, que evolução. Você tem um local onde você tem um painel de informações e você hoje poder jogar com as informações, né? Ter acesso a um documento ali de forma eletrônica. Então, assim, isso são melhorias impensadas. Escalou, né? E que, assim, Facilitou, né? aí o bom gestor de saúde vai usar isso com muita riqueza, né? Muita Perfeito. riqueza. Esse exemplo mesmo que você deu aí, a gente tem o relatório analítico do PCMSO, a gente gera ele exatamente por quê? Porque ele é uma consolidação de informação. É claro que pode ter um laudo, ele pode ter uma informação adicional, o médico pode optar por criar blocos de informação que ele vai colocar ali, mas o que é de tabelas, de dados, a gente gera automaticamente os deltas todos, os históricos, né, dos funcionários, de acordo com o padrão de risco, os acidentes, tudo aparece ali e já calculado. Só que o médico pode usar aquilo ali para complementar, né, o relatório não ser só aquilo, né, pode ter uma conclusão ali do que ele teve a respeito. A gente tem esse caminho para gerar também. Agora, o que é interessante da medicina integrativa, né? Da parte de saúde ocupacional, o depoimento é do trabalhador. E esse depoimento pode ser muito conduzido de acordo com o interesse dele, Perfeito. né? Que não retrata a realidade patológica dele ou de saúde dele, né? Que a gente cita sempre como exemplo, admissional ninguém vai falar nada, demissional todo mundo vai falar tudo e no periódico fica da honestidade dele. Neutro. Pode ser que ele não fale nada, que não fume. Fica do interesse Aí eu posso momentâneo, pegar uma né? obesidade, eu posso pegar alguma coisa, porque aí a gente vai evidenciar ali no exame. Mas pode ter doença crônica que ele não me fala no exame ocupacional. Né? E o médico de trabalho também não tem como descobrir, porque é um momento, uma ocasião de uma avaliação ali. Só que eu correlaciono com outros dados estatísticos aí, né? Avaliação do absenteísmo mensal. Um colaborador passou comigo num periódico, não falou, não questionou nada, e vários atestados
né, de alguma doença específica. Uhum. Então, é um outro Indicador. indicador para mim que a situação de saúde não está bem da população daquele colaborador em si, né? E dados da saúde suplementar, né? De convênio, de seguradora, também com os sinistros, né? Uma cirurgia, um acompanhamento de crônicos e tal. Por isso que a medicina ocupacional hoje saiu da caixinha e entra nessa gestão integrada com outras, né? E aí a gente convoca, atende, entende, acolhe, direciona, né? Mas não fica só ali, olha, tá apto, tchau, até ano que vem a gente se encontra no próximo periódico, né? É um grande desafio, né, a gestão integrada, né, da saúde. Um grande desafio hoje, né, pra gente unir essas informações. No contexto mais colocar amplo o indivíduo ainda, no centro, né? no Você contexto coloca o mais cara amplo que o doutor falou, por exemplo, de ter acesso a informações de plano de saúde, é mais difícil ainda, porque tem uma questão da interoperabilidade, né, das informações, que cada sistema usa a informação de uma forma, né? Então elas não se conversam muito bem. É um trabalho você integrar sistemas hoje, né? Então, mas assim, a gente pretende chegar lá um dia também. Mas com o que você já tem dentro da empresa hoje, já Você dá já pra tem as fazer informações um grande lá, né? trabalho, né? Tem ferramentas para extrair essa informação. Tem ferramentas. Né? Essas informações, respeitando a questão de sigilo médico também, obviamente, né? Então, o médico trabalho, que é o responsável, ele tem acesso. Ele tem né? acesso. Ele que homologa o atestado, na realidade, né? Uhum. E aí cada empresa pode definir uma data de corte de atestados, né? Acima de 10 dias, tem que passar na saúde ocupacional, acima de 5 dias. Cada empresa tem o seu perfil, né? E a parte da saúde suplementar, eles apresentam, geralmente tem um comitê também que apresenta os dados, né? Os gastos, high users de hiperconsultadores. Não são individualizados, mas eles coletivamente trazem bastante insight ali, né, pro médico. Né? Sim. Né? E aí tem bastante, e não é difícil, viu? Não é difícil fazer esse tipo de gestão, né? Você tem todos os dados de saúde, né? Você tem uma ferramenta de gestão, então tá tudo lá, é trabalhar com os dados estatísticos, né? Então não é complicado. Sim. A gente estava conversando, né? O Dr. Ide que citou um software que é utilizado hoje para vamos pensar em grau de risco 3 e 4, né? Construtora, obra. Então, antes do funcionário ele entrar na obra, o software escaneia, faz reconhecimento facial. Acho que era bacana você comentar, porque se a gente olhar anos atrás, a exigência era o ASO. Vou entrar na obra. O ASO tem todos os 17 exames? Tem, tá apto, pode entrar. Só que tem N fatores que vão além do ASO, né? Isso é interessante, né? Aí dentro dessa linha de evolução do cuidado, né? Sim. Então, aí num dado momento tem uma legislação que diz que todo mundo que vai trabalhar em altura, condições hiperbáricas, vai monitorar a pressão arterial, né? Aí hoje, já foi para o segundo momento. As empresas fazem testes de prontidão. Então, ele vai trabalhar em altura. Quem vai trabalhar em altura entra num aplicativo onde ele tem simulações de atividades que cobram atenção, que cobram estado vigio, né? E também a câmera do celular que capta aquela imagem, filtra e fala, esse camarada está com um movimento de olhos discrepante do que ele tem normalmente. Ele está piscando muito o olho, ele está sonolento, ele hoje está extremamente aberto, pupilas dilatadas, né? Ele respondeu muito vagarosamente, o padrão dele é responder. Então, assim, aí a inteligência artificial trabalha no sentido... Quando ele conclui aquele teste de prontidão, dispara, movimento anômalo, né? Então aí já dispara uma mensagem para o gestor, já dispara uma mensagem para a saúde e trava Isso a entrada. Real time, na hora. No momento que ele conclui, Porque conforme você vai fazendo avaliações sequenciais diárias, né? E toda vez que ele for trabalhar em altura, se aprende o comportamento daquele colaborador. Então aí a ferramenta indica, tá discrepante, né? Então aí já trava para esse camarada ir procurar o gestor e a área de saúde da empresa, né? Então isso é interessante, teste de prontidão. Outra coisa que se faz hoje, né? Todo mundo que vai trabalhar disso já faz um teste de etilômetro, né? Você faz bafômetro de leitura instantânea, os etilômetros passivos. Hoje não precisa nem assoprar canudo mais, né? Só na expiração você já pega a presença de álcool, né? Então a tecnologia vem, né? Deixando as avaliações mais e mais instantâneas, né? Imagina assim, né? Hoje, dentro de medicina integrativa, o Tebs falou, e trazendo a tecnologia para dentro desse jogo, os wearables, né? Todo mundo hoje tem um reloginho que conta passo, que vê frequência cardíaca.
Pô, camarada que está sendo avaliado do ponto de vista ergonômico, põe um relógio que conta passo, vê que ele faz 12 quilômetros por dia na jornada de trabalho dele. Pô, fadigado ele vai estar, né? Vê um trabalhador que ao longo da jornada varia a frequência cardíaca, hoje já se faz isso. Pô, camarada, um gerente de uma grande empresa, pô, tá fazendo 180 de frequência cardíaca sentado. Muito provavelmente alguma coisa não tá. Pô, o camarada sentado, alguém falou coisas boas pra ele, ou pra esposa dele, ou ele recebeu uma má notícia, né? Então, assim, né, hoje, esse é um outro recurso, né? Os vestíveis, né, que se fala no mercado. A gente já começa a lançar a mão disso, né? Programas de qualidade de vida podem fornecer os wearables aí e monitorar, né? Muitas condições. E aí não precisa vamos dizer assim, nem da presença da pessoa, nem da presença ali no tete a tete, né? Sim, sim. Essas informações são coletadas em tempo real. Né? Então, esse é um recurso que vai fazer parte, né? Muito legal. Como evoluiu, né? E o time do SESMIT, né? Eu vejo que vocês buscaram N especializações, né? Então, a gente falando do time de engenharia, dos técnicos de segurança, dos médicos também. O que vocês enxergam que eles têm que continuar buscando de conhecimento novos e até atuais para né, se beneficiar da tecnologia, não atuar mais operacionalmente, mas usar essas informações e começar a atuar de uma forma mais estratégica? Quais são os conhecimentos que vocês entendem que esse time, em geral, precisa se antenar, né, se atualizar e buscar? Eu acho que um dos pontos principais aí é sempre focar na gestão também, né? Aperfeiçoamento de manuseio ferramental, isso a pessoa sempre tem que estar buscando, né? Melhorias contínuas aí. Mas o conhecimento na gestão mesmo, né? Sair da caixinha ali de produzir o documento, de fazer só o que a responsabilidade da função determina, mas sair um pouquinho disso e pensar um pouquinho mais de forma abrangente na questão de gestão, tanto de risco como de saúde. Né? Isso eu acho que capacita e qualifica cada vez mais o profissional do SESMIT hoje. Né? Buscar conhecimento é um diferencial, de gestão em si. Conhecimento de gestão. Isso é interessante, né? Até porque a área de saúde e segurança, né? Ela, cada vez mais, ela está sendo colocada no centro das discussões, assim, é importante, né? As grandes empresas percebem que não se pode oferecer um produto na base de acidentar um colaborador ou ter um resultado financeiro positivo com alto índice de afastados. Isso onera, né? Isso não é bom para até a imagem daquela companhia, né? E quando eu digo isso, eu digo que, então, nós, como saúde e segurança, a gente tem que ter um conceito de que o Dr. Tebes vai ter que saber falar com esse diretor, vai ter que saber vender essa gestão. Porque se ele também ficar na sala dele, no consultório dele, aguardando investimento, ele não virá. Porque a gente, na primeira análise, nós somos custo dentro da companhia, né? Não somos investimento. Então, tem um discurso muito afinado de onde eu quero chegar. Então, por isso, quando ele fala de gestão, eu entendo isso. Saiba do que do que a empresa padece, né? Do que a igreja adoece, né? Ou a empresa adoece, né? Por que eu digo isso? Porque senão você vai determinar investimentos que não fazem sentido novamente, né? Sim. Então, e sai da sua mesa, vai conversar com o seu gerente, vai conversar com o seu diretor, ouça os seus colaboradores, sabe? Saiba vender o seu peixe. Não adianta você ir lá para cumprir hora para carimbar aso. Né? Vá falar com os gestores, com os supervisores, com os colaboradores, debruce na operação, né? Eu digo muito isso para as minhas equipes. Conheçam do que as pessoas estão adoecendo, conheça os processos produtivos, né? Tenha, né, o que o pessoal fala aquele speech, aqueles 2 minutos que, se um diretor perguntar como é que estão as coisas aí, você vende seu peixe, monta o seu discurso, né, de 2 minutos ali, pra hora que o cara chegar no elevador com você, você já dá uma nele, solta uma bomba, assim, sabe? Fala assim, pô,
tô levantando aqui que metade dos colaboradores estão afastando por burnout. Como que é isso aí? Né? Pô, senta comigo, vamos lá na minha sala que eu vou te apresentar uns números. A gente Vamos acredita, agora. a gente tem discutido isso, né, ultimamente. A gente acredita que em breve, até por conta do movimento ESG, a gente acredita que vai ter uma função, né, de diretoria mesmo, para esse segmento. Então, acho que faz muito sentido o que vocês estão falando, né? De buscar o conhecimento em gestão, porque o mundo está caminhando para isso, né? Então, são esses profissionais que vão sentar nessas cadeiras, né? E aí é outro olhar. E aí, realmente, aí além de discutir com diretoria, é discutir com acionista, fazer o plano orçamentário de toda essa vertical. Então, é algo que a gente acredita, né, Renan? Que em breve, isso já é um movimento. Algumas empresas já estão, né? Mas é algo muito, muito novo ainda. Mas a hora de se preparar é agora, né? É importante falar que a gestão não é só gestão, né? Tem indicadores e saber interpretar os resultados. Isso que o doutor Deck está falando, né? Então, eu faço toda uma gestão. Eu faço todo o monitoramento. Eu tenho indicadores, eu tenho números, eu tenho dados, né? Como que eu vou analisar esses dados para apresentarmos, né, a corporação e quais os planos de ação que a gente vai fazer em cima desses dados, né? Então, estão todos interligados aí, né? Os indicadores de saúde, de performance, são muito semelhantes, tá? Assim, né? Do que a gente tinha no passado. Eu digo assim, uma população saudável é a população que não gasta no plano de saúde, que não se acidenta, né? Que não tem afastamento do trabalho, né? Que produz, né? Sim. Então tem uma hora homem de baixíssimo absenteísmo. Esses indicadores de desempenho geral, eles continuam os mesmos, né? Então a gente tem que saber como tratar isso, né? E isso, né? Olha, eu confesso que nessa caminhada aqui, não foram raros os momentos que a gente vê colegas que não sabem, não conhecem a sua população, né? Eles estão lá cumprindo hora, né? E a gente tem que mudar esse jogo, né? Sim. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, né? De mais esse episódio. Gostaria de agradecer vocês. Se vocês quiserem também, né, antes do Renan falar, deixar alguma mensagem, né, pro pessoal que está assistindo a gente. Mais uma vez, agradecer o convite. Acho que foi bem legal esse bate-papo nosso, né? A mensagem até de sugerir aí novos temas para a gente debater aqui, que são temas atuais, aí, né? Listinhas, saúde mental, né? Transtornos mentais relacionados, não só ao trabalho, né? A gente fala sempre trabalho, mas não só o trabalho, transtornos mentais de uma forma geral, né? A avaliação dos fatores psicossociais, hoje está muito em pauta também. Então, é agradecer e pôr à disposição aí para futuros debates aí de temas como esse. Obrigado mais uma vez. Bacana, doutor. Também queria agradecer aí a IndexMed. Acho que esse movimento é muito importante porque solidifica alguns pensamentos, né? A gente sabe que está atuando cada um numa linha de frente, mas caminhando para um sentido da evolução, né? E é bom perceber nesse momento como agora que a gente tem evoluído, né? Sim. E até esse movimento, né? Essa discussão aqui, olha que discussão rica que as pessoas vão poder usufruir em qualquer tempo, de uma forma síncrona. Sim. Olha que legal, sim, né? Fazer comentários, né? Participar, interagir. A gente deixa aqui, né, a possibilidade desse contato. Podem conversar com a gente, nos procurar. A gente, o Leandro até falou, né? Vai disponibiliza isso para os nossos contatos e fiquem às ordens. Obrigado. Estou aqui para, quando precisar, aí a gente matar saudades aí dos amigos, né? E também contribuir de alguma forma para a gente ter essa evolução aí. Parabéns, IndexMed. Legal. Sempre em prol a gestão de saúde ocupacional, né? É isso aí. Melhoria contínua. Legal. Perfeito. Eu quero agradecer a presença do Dr. Tebes Leme e do Dr. Hideki Nakata. O nosso maior objetivo aqui é transmitir um pouco de informação para os nossos ouvintes, espectadores, usuários da IndexMed, mas a gente aproveita para aprender muito também. Toda vez que a gente sentou aqui nessa mesa, conversou com nossos convidados, eu tenho certeza que a gente saiu com várias ideias, mais que com um vários MBA, insights. Né? É muito legal, eu agradeço mesmo, sabe? É uma oportunidade para nós. E eu tenho certeza que os nossos espectadores eles vão ter
muita coisa para poder pensar a partir dessa conversa de hoje, rever às vezes alguns processos que eles fazem, ou até mesmo falar lá nos comentários que a gente está errado, que às vezes falam. Sim, sim, sim. A gente está corrige aberto, sem problema. a gente está aberto, né? Essa é a ideia. A ideia é se comunicar e aprender todos juntos, né? Então, quero agradecer também a produção da IndexCast, que ajudou a gente aí nesse processo, projeto de hoje, e também aos apoiadores, né? E aos usuários da IndexMed. E se você gostou desse episódio, compartilha, dá um like, né? Se inscreve no nosso canal, acessa lá depois as informações de contato que a gente vai deixar do Dr. Idec, do Dr. Teb, se quiser tirar alguma dúvida ou entrar em contato com eles, né? E a gente espera que a gente continue a inspirar as empresas e os empregadores do Brasil a investir em gestão de saúde e segurança do trabalho. A gente tem certeza que é um caminho sem volta e um caminho muito bom para qualquer empresa e qualquer empregador que queira trazer mais produtividade para a sua empresa, criar um clima, um conceito de bem-estar entre os seus funcionários. Não tem nada melhor do que isso. A gente é muito a favor disso na IndexMed, a gente gosta pra caramba disso e a gente quer ajudar vocês a realizarem isso. Muito obrigado e até a próxima.